Exercício do Enem de 2013. Exercício bem simples. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. É representada pela expressão. O cidadão olha para essa expressão e já pensa, vixe, gravitação universal, nem sei. Esse aqui o professor falou que é para fazer em 3 etapas, esse aqui eu vou fazer lá no final, vou chutar. Tem que prestar atenção, o exercício deu a equação. É só olhar e analisar o problema. M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. Tudo explicadinho. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Primeira coisa a notar é a seguinte. Quanto mais perto o objeto está em relação à Terra, maior é a força que a Terra exerce sobre esse objeto. E ainda, o raio é constante. O raio de todos esses objetos são circunferências, então a distância é constante. Se a distância que está aqui embaixo é constante, ao longo de qualquer ponto da trajetória deste objeto E, por exemplo, a força tem a mesma intensidade. E ainda, quanto maior é a distância, menor é a força. Ou ainda, menor distância, maior atração gravitacional. O objeto E está mais próximo, ele possui uma força de atração maior, a Terra exerce uma força de atração maior sobre ele, D está mais distante, menor força, e assim sucessivamente. Ou seja, E está perto, força de atração gravitacional maior do que a dos objetos que estão distantes. O gráfico que representa essa situação só pode ser ou a alternativa A, em que há a força constante A, B, C, D e E, ou o gráfico B, E, D, C, BA. Ressaltando que no enunciado eu havia lido que a massa dos objetos são idênticas. Os satélites ao redor do planeta Terra são idênticos, só por isso a gente pode fazer essa comparação. O objeto mais próximo, o objeto E, satélite E, possui maior força atuando sobre ele, portanto, este é o gráfico correto. Repare que o gráfico C, a força varia com o tempo, o que não é real. A força que atua sobre o satélite ao longo de toda a trajetória é constante, raio constante, massa do planeta e do satélite constantes não há, porque haverá alteração na força. O mesmo vale para os itens D e E. Portanto, a alternativa correta é a letra B.